Olha, se existe um assunto em língua portuguesa com o qual todo mundo tem problema, esse assunto se chama pontuação. E quando nós falamos de pontuação, existe um sinal que se chama vírgula, que dá problema e que causa problema para muita gente. Quando nós falamos sobre o emprego da vírgula, existe uma regra que é difundida às fartas pelos professores de língua portuguesa e que eu tenho certeza absoluta de que você a conhece. Observe essa regra que apareceu para você aí na tela. Não se separa por vírgula o verbo do seu sujeito. Presta atenção, eu vou parar exatamente aí. Eu tenho certeza absoluta que você não vai me dizer que você não sabia disso. Se você estudou língua portuguesa e chegou até hoje aqui, tenho certeza de que você sabe dessa regra. E por que nós continuamos errando? Observe a continuidade, veja que eu li só um pedaço. E na continuidade eu tenho longo e complexo que seja, em ordem direta ou inversa. Preste atenção, porque é justamente nessa parte aqui, em que os problemas começam a acontecer. Por quê? Porque não raro os alunos se enrolam em relação à identificação do sujeito, à percepção do sujeito. Veja que eu coloquei aqui longo e complexo que seja. Este conceito de sujeito complexo eu trabalhei na minha gramática, na parte quando eu estudo sobre o sujeito. Prof, o que é um sujeito complexo? O sujeito complexo é um sujeito formado pelo seu núcleo, ou seja, o sujeito nuclear, e todos os seus adjuntos e complementos, o que o torna muitas vezes um sujeito longo. E aí, detalhe, quando muitos alunos pegam sujeitos longos, não raro eles tendem a aplicar vírgula, muitas vezes pelo processo respiratório, por achar que ali tem que ter uma pausa para respirar. Eu trouxe alguns exemplos, acompanhe comigo aqui, para você dar uma olhadinha comigo. Observe. A casa em que nós estávamos hospedados ontem, veja se não dá uma vontade de você. Primeiro você deu uma paradinha aqui na hora da leitura, não deu? Aqui, onde eu estou colocando esse asterisco, você deu uma paradazinha. Se você não tiver cuidado e não perceber que eu estou diante aqui de um grande sujeito, complexo, eu tenho um núcleo que é casa, eu tenho em seguida uma oração adjetiva, que nada mais é do que um determinante para o núcleo do substantivo, veja se não dá vontade de você aplicar uma vírgula aqui. Dá vontade. Mas como você conhece a regra, aqui começou o predicado. Se você aplicar uma vírgula aqui, você cometerá um erro de pontuação. Veja este outro exemplo. A resposta dele ao examinador da banca, veja, eu dei uma paradinha na hora em que eu li aqui, exatamente. Vejam que tudo isto aqui representa o sujeito. O núcleo se encontra aqui, a resposta. E veja que aqui é o início do predicado. Se você não tiver cuidado, você aplica vírgula aqui, achando que é possível para que o leitor respire. Se aplicar uma vírgula aqui, vai cometer um erro de pontuação. Observe este outro exemplo. Esse aqui é fantástico. Veja, o que até hoje os deixa ocasionalmente irritados. Olha só, se não dá vontade, você deu uma paradinha aqui, deu uma respiradazinha exatamente aqui. Só que um detalhe, tudo isso que você está vendo aqui faz parte, de um grande sujeito, em que eu tenho um pronome demonstrativo neutro, que é o "o", que está seguido, modificado por uma oração adjetiva, introduzido pelo pronome relativo "que", mas que tudo isso aqui faz parte do sujeito. Claro, o núcleo está aqui, tá aqui, é um grande sujeito, é um longo sujeito complexo. Se você aplicar uma vírgula aqui, você cometerá um erro de pontuação. Veja mais um exemplo. Veja, vieram passar as férias com Santa Inácia 2 sobrinhas dela. Veja que coisa interessante. Eu tenho uma estrutura em ordem inversa. O sujeito está aqui, O sujeito está aqui embaixo. É uma frase aqui do Monteiro Lobato. Veja, vieram passar as férias com Dona Inácia. Se você não tiver cuidado, você vai querer colocar uma vírgula aqui para o cara respirar. Pode, professor? Não. Por quê? Porque você viu lá na definição, em que eu coloquei da questão na definição, na nossa regra, que ainda que apareça na ordem inversa, você não vai aplicar vírgula para ele. E mais um exemplo aqui para gente, olha só, mais um exemplo. Veja que coisa interessante. Nos dias de hoje,
tal como nas 3 últimas décadas do século XIX, veja que eu isolei aqui um elemento em comparação com 2 travessões, apliquei uma vírgula, porque eu estou separando uma adjunta adverbial enorme, aqui imenso, né, com um processo comparativo. Agora veja o que está à frente. A abertura e a descompressão financeiras nos países da periferia, olha só quem está aqui. Olha só, uma vírgula que provavelmente quem aplicou, em detalhe, este exemplo é de um concurso, é de uma banca, tá? Para quem quiser pesquisar, é de uma prova da ESAF que eu peguei, né? Ou seja, quem colocou aí, né, e se você não tiver conhecimento da regra, você vai achar que esta vírgula está correta. Por quê? Porque ela dá uma sensação de que você vai dar aquela pausa, aquela respirada para poder ler o período. Lê do engano, esta vírgula está o quê? Errada. Por quê, professor? Porque todo esse elemento aqui, todo esse termo que você está vendo aqui, ele é, na verdade, um grande sujeito. Então, essa vírgula está errada. Teria acertado esse exemplo se a pessoa tivesse isolado esse adjunto aqui, nos países da periferia. Aí teria acertado, mas não. Né? Da forma como ele fez, vou apagar tudo que está aqui, da forma como ele fez, nos países da periferia, colocou essa vírgula aqui, essa vírgula passou a separar o sujeito do verbo, o sujeito do seu predicado. Portanto, nossa dica de hoje, preste muito bem atenção. Professor, como é que eu me previno contra esse tipo de coisa? Estudando, se preparando, identificando de forma correta o sujeito, conhecendo os termos com segurança. Só assim você evita esse tipo de coisa. Né? Se simplesmente ficar na regrinha superficial, você sabe que não separa o verbo do sujeito, o sujeito do seu verbo por pontuação, por vírgula. Você já sabe disso. Agora você precisa adensar esse tipo de conteúdo. É isso aí, avisa os amigos, né? Curta aqui as nossas redes sociais. Espero que você tenha apreciado isso aqui. Acesse SES para os nossos cursos e não se esqueça, estude por bons materiais. Estude com bons professores. Quando você não faz isso, nunca se esqueça, a vítima sempre será você. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.